outros tempos, se alguém chegasse pra mim e perguntasse: Diego, você topa fazer uma maratona de Velozes e Furiosos? Eu provavelmente teria respondido: eu me odeio, mas não é esse ponto. O que o isolamento social e o tempo ocioso não fazem na vida do ser humano, né, meu filho? Roda a vinheta. Bom, gente, pra ser sincero, eu não planejei fazer uma maratona de Velozes e Furiosos. Isso acabou acontecendo porque, meio sem perceber, estava maratonando filmes estrelados pelo ator Paul Walker e lembrei que eu tinha aqui na estante o 6º e o 7º filmes da saga ainda não assistidos. Então me pareceu uma boa ideia e até um desafio revisitar os anteriores antes de assistir a esses dois, porque na real eu sempre torci um pouco o nariz pra hype no entorno dessa franquia, mesmo sem nunca ter assistido a todos os filmes antes de formar uma opinião. Por isso, decidi me permitir. Nesse vídeo, eu vou apresentar as minhas impressões sobre cada um desses filmes seguindo a ordem cronológica das histórias, que, para quem não sabe, é diferente da ordem em que eles foram lançados, ok? Então, let's go for a ride! Lançado em 2001, Velozes e Furiosos é basicamente caçadores de emoção, só que com carros. Afinal, é impossível ignorar as semelhanças entre os dois filmes, que dividem inclusive o mesmo cenário, Los Angeles. É plágio que fala, né? A trama é manjada, claro, mas há algo de atrativo e diria até romântico nesse belo eufemismo de família que Dom utiliza para definir sua gangue e que lança uma atmosfera bem particular e intimista sobre toda essa franquia, fundamentada essencialmente nos valores introduzidos por esse filme. Testemunhamos aqui o florescimento de uma das mais belas e intensas amizades que eu já tive oportunidade de ver em uma produção cinematográfica. Brian O'Connor e Dominique Toretto, personagens que são inegavelmente os pilares dessa série de filmes e que são pontualmente complementados por personagens periféricos que, apesar de pouco explorados, encaixam-se perfeitamente como peças de um quebra-cabeças. No final das contas, Velozes e Furiosos nada mais é do que um filmezinho clichê sobre amizade e confiança, desenvolvido em um instigante cenário de delinquência e alta velocidade. Talvez o grande trunfo dele seja o de não ser um filme de ação pretensioso. Só que o mesmo eu já não posso dizer do 2º filme da saga, Mais Velozes, Mais Furiosos, de 2003. Com a recusa de Vin Diesel em reprisar seu papel na sequência por ter ficado insatisfeito com a qualidade do roteiro apresentado, a Universal Pictures precisou escalar um novo parceiro de cena para Paul Walker, e o escolhido foi Tyrese Gibson para dar vida a Roman Pierce, um personagem metido a engraçadinho que até funcionou bem em dupla com Brian O'Connor, mas cuja personalidade expansiva afastou o conceito de oposição de gênios, bem evidente com Toretto no original, e que, consequentemente, enfraqueceu a dinâmica dessa parceria. Os elementos do primeiro filme são reciclados aqui, porém esse novo capítulo ganhou ares pretensiosos demais e falha na tentativa de resgatar a atmosfera de seu antecessor, resultando em uma produção sem carisma ou identidade própria, que só compensa ser conferida pelas boas sequências de ação e pela adição de dois ótimos personagens à franquia, o já citado Roman Pierce e Tej, interpretado pelo rapper Ludacris. Já Velozes e Furiosos 4 é o capítulo da saga que a gente pode definir como: tá bom, amigo, a gente sabe que você tentou. A ideia de resgatar para a trama os dois casais principais de Velozes e Furiosos é sem dúvida o grande acerto desse filme. Porém, o reencontro de Brian e Dom acaba não se mostrando à altura da expectativa gerada, pois o roteiro não parece permitir que os personagens alcancem a mesma sintonia vista no filme original. Assim como Mais Velozes e Mais Furiosos, esse capítulo carece de identidade própria, pois também aposta na repetição de elementos narrativos do primeiro filme reunidos em uma trama fraca, impulsionada por uma pretensa vingança que até empolga o espectador, mas que no final se mostra bastante decepcionante. Aliás, nem mesmo as cenas de ação são das mais inspiradas aqui, fazendo com que esse filme só vale a pena ser conferido por reunir o elenco original. Se Velozes e Furiosos 4 foi insuficiente, o mesmo não posso dizer de Velozes e Furiosos 5, Operação Rio.
Tudo que faltou nas sequências anteriores esbanja nesse filme. A atmosfera intimista, boa sintonia entre os personagens e aquele conceito de família ganhando força novamente. Esse novo capítulo representa também a revitalização da franquia, que deixa de lado os já desgastados rachas para apostar no subgênero de ação filmes de assalto, sem no entanto abandonar as tradicionais perseguições com carros envenenados. Mas se por um lado se garantiu a sobrevida da franquia, ao mesmo tempo lançou o lugar comum da previsibilidade dos filmes desse gênero, abandonando qualquer pretensão de ser levada a sério. Mas, sem dúvida, esse é o melhor filme da saga desde o original, ainda que a forma estereotipada, exagerada e até preconceituosa com a qual o Rio de Janeiro é retratado aqui cause certo desconforto. Fiquei decepcionado também ao ver atores latinos interpretando com sotaque ridículo os personagens brasileiros. Aliás, a única personagem que fala português com sotaque carioca é justamente a Mia, que sequer é brasileira na trama, mas é interpretada por uma atriz com raízes brasileiras, a Jordana Brewster. Ei, esse carro combina mais comigo, você não acha? O destaque de Velozes e Furiosos 5 fica para a entrada de Dwayne Johnson no papel de Luke Hobbs, que traz um novo tempero ao núcleo de personagens dessa franquia. Para quem achou que o milagre da ressurreição tinha operado apenas uma vez em Velozes e Furiosos, o sexto filme da franquia chega para provar que não. Supostamente morta em Velozes e Furiosos 4, Letty está na verdade vivinha da Silva, trabalhando para um mercenário internacional e, adivinhe, sem memória. Como se chama? Não sei. Nessa quase novela mexicana, Toretto e sua equipe são escalados pelo agente Hobbs para capturar o bandidão e resgatar a donzela desmemoriada, em troca de terem suas fichas criminais apagadas. De novo. A partir desse filme, deixo 2 conselhos fundamentais para quem pretende se aventurar por essa franquia. Primeiro, esqueça a existência das leis da física. E segundo, desliga o cérebro e segue a onda, porque se você parar pra pensar, a lógica do absurdo nas alucinantes cenas de ação aqui elevam Dom e seus amigos a níveis sobre-humanos. Afinal, eles sobrevivem a praticamente tudo nesse filme, como se fossem verdadeiros super-heróis. Porém, a cereja do bolo é a revelação de que todos os acontecimentos de Velozes e Furiosos 4 até aqui ocorreram antes do terceiro filme. Por isso, antes de avançar para a 7ª parte, preciso voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o capítulo mais controverso dessa saga. Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. O Karate Kid dessa franquia, só que com carros. Aqui, todos os rostos conhecidos até então ficam de fora, ou quase isso. E entram em cena adolescentes que, na tentativa de extravasar seus hormônios à flor da pele, se arriscam em acirradas corridas de drifting. Assistir ao terceiro filme nessa altura em que o mais do mesmo impera na franquia é até um refresco para o espectador. Porém, localizá-lo após o 6º capítulo é uma tremenda forçação de barra, além de se mostrar inverossímil por inconsistências que vão desde pequenos detalhes, como os celulares obsoletos, por exemplo, se comparados aos vistos em Velozes e Furiosos 6, até o tempo de resposta entre o impacto e a explosão do carro de Han, tornando inviável a ideia de que Deckard Shaw esteve presente naquela cena, conforme mostrado no final do 6º filme. Mas, lembra do conselho, né? Segue a onda. Chegamos então ao filme que provou que a galera topzera também pode se emocionar. Velozes e Furiosos 7. A lógica do absurdo aqui alcança níveis mais elevados, com direito a carros fazendo paraquedismo e até atravessando 3 prédios em Dubai, sem que seus ocupantes morram nesse processo, claro. Mas é inegável que esse filme possui uma atmosfera mais soturna, mais motivada pela morte precoce do astro Paul Walker do que por algo inserido no roteiro, que é basicamente o mais do mesmo visto nos anteriores, com cenas absurdas, argumentos frágeis e soluções bem previsíveis. Porém, é no final que toda a carga emocional reprimida é libertada com uma bela e sensível sequência, que, embalada pela comovente canção See You Again, marca a despedida de Brian O'Connor da saga e presta uma justa homenagem a Paul Walker. Teria sido, inclusive, a conclusão perfeita e digna para a franquia, mas como o show não pode parar, o 8º filme não demorou a ser confirmado. Eis então que em 2017 a franquia ganhou mais um capítulo, Velozes e Furiosos 8, que mais parece um jogo de videogame evoluindo em fases cercadas de tantas situações absurdas que a gente nem tem tempo de lembrar da ausência de Brian na trama.
Esse aqui é sem dúvida o filme mais sem noção de toda a saga. E nem tô falando isso por conta das cenas de ação surreais, mas sim por ele romper com o conceito de família que Velozes e Furiosos pregou durante toda a sua trajetória, ao humanizar Deckard Shaw, o vilão e assassino de Han, e aproximá-lo da equipe de Toretto, fazendo dele o herói, o salvador do filho até então desconhecido de Dom. Essa criança, aliás, deveria ser objeto de um estudo científico aproveitando a aproximação desse filme com o gênero. Afinal, sua mãe, Helena, permaneceu gestante por pelo menos aí umas 104 semanas, considerando que ela engravidou no início do sexto filme, ao mesmo tempo em que Mia dava luz ao seu primeiro filho, Jack, que pode ser visto no final de Velozes e Furiosos 7, com pelo menos uns 2 anos de idade. Agora, como que em Velozes e Furiosos 8 o filho de Helena ainda pode ser um bebê, é realmente um mistério a ser desvendado. Se Velozes e Furiosos 8 pareceu flertar com elementos de ficção científica, seu primeiro derivado mergulhou nesse gênero de cabeça, Hobbs and Shaw. Esqueça de vez as noções de lógica e realismo, porque isso aqui é basicamente um filme da Marvel, com direito a piadinhas sexuais nível quinta série e um vilão meio homem meio máquina, cuja motivação é o mais manjado de todos os plots: defender uma organização secreta que tem por objetivo destruir a raça humana. Sim, acredite, essa é a proposta do filme. O que sustenta essa produção é a dinâmica do conturbado bromance de Luke Hobbs e Deckard Shaw, já explorado em cenas pra lá de homoeróticas na franquia principal e que aqui encontra o seu próprio espaço. Resumindo, é o prêmio de consolação de Dwayne Johnson por ter sido removido da franquia principal após brigar com o Vin Diesel. Depois dessa extensa análise filme a filme, é hora de responder a questão fundamental desse vídeo. Afinal, valeu a pena ter maratonado Velozes e Furiosos? Bem, se eu dissesse que não me diverti nesse processo, estaria mentindo, mas definitivamente esses não são filmes que devam ser assistidos com uma visão criteriosa. O problema maior aqui não é nem a lógica do absurdo que cerca essas histórias, especialmente após o 5º capítulo, mas sim a repetição de ideias que trazem a sensação de que após assistir um, você já viu todos. Como um mero passatempo, até vale a pena, mas nada além disso. Eu também não vou nem problematizar questões como a hipersexualização da imagem feminina ou como as mulheres são tratadas como meros elementos decorativos na maior parte desses filmes. Afinal, seria chover no molhado, já que a maior parte do público que endeusa essa saga realmente não se importa com isso, assim como não ligam se as motivações se repetem ou se os enredos são reciclados, contanto que o nível de ação seja superado a cada novo capítulo. E acredito que isso faça parte do espírito de ser fã da saga Velozes e Furiosos. Mas mesmo nesse contexto, ainda é possível apontar o que há de melhor e pior nessa saga. E para mim, a trinca que salvou essa maratona é formada por Velozes e Furiosos, Velozes e Furiosos 5 e Velozes e Furiosos 7. Exatamente nessa ordem, com uma menção honrosa para o divertido Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Já os piores eu acredito que entreguei ao longo desse vídeo. É Velozes e Furiosos 8 e Mais Velozes, Mais Furiosos. Mas e pra você? Qual o melhor e o pior filme da saga? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.